acertar a mesa aqui rapidinho. Como é que eu vou... Deixa eu ver se o placar tá funcionando também. Depois eu preciso aprender a botar esse placar. Bom, bom jogo, Valete. Bom jogo. Divirta-se. Boa. Bom. Ai, desculpa.
Oba. Linda. Let's serve. Oba. Boa. Bom set, cara. Muito bom. Certo, certo.
bom jogo. Let's serve. Boa bola. Let's serve.
Boa. Boa. Let's serve. Boa, boa. Boa. Let's serve. Nice game. Jogão, Léo. Aquilo que a gente conversou. O segundo jogo podia ter sido seu, né? Os 2 primeiros sets você tava bem melhor que eu. Bom. Você podia ter ganhado aqueles 2 ali tranquilo, assim. Tava na frente, acabou perdendo umas bolas meio fáceis, né? Eu tô sacando melhor, mas a bola tá voltando muito pior pra mim, né? Tá voltando com mais giro. Tô me perdendo um pouquinho, mas a mesa tem mais fricção agora, né? Então a bola, quando vem o efeito, a bola quica um pouco mais, ela faz mais curva que antes, né? Então sim, faz sentido você falar isso de tá voltando um pouco mais difícil. Talvez se você der um pouco mais de tempo para fazer o primeiro ataque, esperar um pouquinho mais para definir um pouco mais a trajetória, alguma coisa assim, talvez seja bom. Mas aquilo que a gente conversou ontem, sim, o que a gente conversou ontem de baixar um pouco algumas coisas na raquete para você botar a bola na mesa, porque o seu backhand ele não vai finalizar pontos. Você tem que ter controle o suficiente para botar a bola na mesa, né? Sim. O seu forehand, sim, tudo bem deixar ele um pouco mais rápido e tal, mas mesmo assim, o mínimo possível de settings para que você, mesmo que você tenha que fazer mais força, pelo menos você vai sentir mais a bola, vai controlar mais a trajetória, sabe? Vai te facilitar para bloqueio e contra-ataque também, se a raquete estiver mais lenta. Então, pensa nesses ajustes aos poucos, porque
Como não tem anti-spin, não tem pino longo, essas coisas que, né, que seria muito melhor para você, se o seu back você abrir de meia quando precisar, quando não tiver outra solta. Você viu o tanto de saque mais por cima que eu dei, que você foi abrir a bola e espirrou pra caramba? O meu Sim. saque não é tão forte, é que a sua raquete tá muito rápida. E aí você teria que fechar o ângulo mais ainda, quer dizer, fica meio desproporcional com a técnica da vida real, né, que você tá acostumado. Então, talvez baixar o coeficiente de lançamento, essas coisas, talvez seja bom para você ter uma trajetória um pouco mais reta. O que eu tô sentindo é, tipo mesmo. assim, eu errei muito a primeira bola, porque, tipo, no teu saque eu comia, beleza, mas aí é questão de ler mesmo o efeito. Às vezes eu, tipo assim, a maioria das vezes que eu comi, eu achei que tava meio pra baixo, não tava. Por isso que eu acho que eu fiz muito. Tipo assim, é que minha técnica não é tão, tipo, fluida, assim. A minha técnica é mais tranco, Sim, né? mas tinha vezes que você parecia que você lia certinho. Você via, você já entrava fechando, e ainda assim ela escapava um pouquinho. Né? Pode ser. Muito, Mas teve, muito acho que a talvez. maioria eu li errado. E o que eu sinto muito é, tipo, a minha de direita ainda. Tipo, eu abro a primeira bola e bloqueia, cara, a segunda eu não tô encaixando. Tipo, toda hora voa, tipo, vai pra fora, nunca tô encaixado. Mas eu não sei se é a raquete ou, tipo, ou eu mesmo. Eu acho que a minha movimentação ainda tá errada. Tipo, eu tô sempre caçando bola, eu tô sempre, tipo, eu nunca tô inteiro na bola, eu tô sempre, tipo, meio quebrado nela. Mas eu acho que sim, talvez eu tenho que fazer teste mesmo na raquete, principalmente na direita mesmo, tipo, eu não tô sentindo confiança. Tipo, tu viu o tanto de bola alta, média que eu errei aqui, que eu não erro na vida real? Sim, exatamente. Muita bola de chance, assim, que sobrou, bola, tipo, que eu virava aqui, aí eu errava. Tipo, tem alguma coisa aqui na minha direita ainda. O back eu ainda acho que, tipo, é mais treino ainda. Mas eu acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho, talvez. Mas talvez mesmo na direita, diminuindo um pouquinho algumas coisas, para você, sei lá, mesmo que você erre um pouco o ângulo, alguma coisa assim, o tempo de bola, a raquete ainda te perdoe um pouco, sabe? E devolva. Uhum. Joga umas bolas por cima, aqui na direita, no meu back. Deixa eu te mostrar um negócio. Vai. Ó. De novo. Ó, dá pra pôr giro, ó, tá? Faz aqui um pouco nessa outra diagonal. Só pra te mostrar um pouquinho aqui. O quão confortável fica pra dar até uns catos se precisar, ó. Depende do... Não, essa não é a minha borracha, tá? É uma outra, específica pra fazer esse tipo de coisa, tá? Só pra você entender. Não tô fazendo com a minha borracha normal, porque eu não teria como controlar. Ó. Tá vendo que ela até cai? Ó, eu tenho que fazer força aqui. Esse é um tipo de opção, ó como ela fica lenta, ó, ela cai tudo. Essa é uma opção que para quem tem técnica de anti-spin como você, ó, talvez seja uma opção, tá? Ó, o que eu fiz aqui? Eu coloquei máximo de spin, mínimo de ressalto e 0,80 de coeficiente de lançamento, porque isso ainda me permite fazer uns bloqueios com ângulo mais aberto e permite até abrir, assim, se der tempo, tem que fazer um pouco mais de força, tem que abrir mais o ângulo, mas dá para abrir. Entende? Coisas assim... Lab bounce desligada. Lab bounce desligado, sim, desligado. Tá. Entendeu? Só para você entender que às vezes... Deixa eu voltar a minha normal, que eu posso, de repente, conseguir jogar ali... Cadê a minha? Aqui. Essa aqui. Quer ver? Você colocou isso no seu backhand? Deixa eu tentar, peraí. Eu coloquei 43 de ressalto, que acho que o mínimo é 40 com o lab bounce desligado. Então, bounce nesse 43, máximo spin. E aí eu coloquei 0,80, mas dá para experimentar menos, dá para experimentar um pouco mais, dependendo do que você queira fazer para bloqueio, essas coisas. Mas... Opa! Porque você vai conseguir fazer bloqueio se você quiser, né?
E ela vai ficar extremamente lenta, controlada. E aí, lógico, precisa acertar. É isso, boa. E ela vem com um tempo muito estranho aqui, uma trajetória diferente. Ó. Opa. Ah, temos um jogo aqui, hein? Então, exatamente isso que eu tô falando. Ó, Abre quer ver, ó? feedback aí, terceirinha. Ó. Você entendeu? Que dá para amortecer com essa física agora, como reage diferente ao spin, antigamente era mais difícil controlar, mas agora até que dá. É claro que depois você fazendo os ajustes, talvez um pouco menos de spin, ou talvez um pouco menos de alguma coisa, você consiga controlar ainda melhor. Mas ó, vou abrir com força, tá? Ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Aí já entra naquele seu jogo do cara afastar, você conseguir matar lento pro cara só chegar colocando sobra no forehand pra você. E dá pra você abrir. Se eu sacar ali longo pra você abrir, é só você achar o ângulo. Você vai ter que abrir um pouco mais. Tá fazendo um negócio. Dá pra fazer. Pode com dó. Sem dó que dá. Ó, olha o efeito que pega. Eu consegui fazer assim nessas bolas, eu consegui chegar perto de 100 de spin. Isso, ó, 71, tá vendo? E essa bola é um pepino. Aí, ó. Desculpa, eu peguei o. Ó. Aí. Ó. Isso. Essa cavada pra direita aqui, cara, isso é um inferno logístico aqui pra atacar. Tô pensando mesmo, velho. Tá Você divertido entendeu? isso aqui. E outra, dá pra você fazer bloqueio reto também, acertando o ângulo, ele não vai sair tão rápido, mas dá. E Só bate uma bola aí. Eventualmente, Léo, eu tava girando, não sei se você usa aquela cordinha na mão pra jogar, mas eu tava girando pra fazer bloqueio, ou fazer uns ataques de back às vezes diferentes. E se você gira uma vez só e já volta, o rastreamento fica ok. Se você gira e fica, em algum momento provavelmente você perca o rastreamento. Mas ó, tá vendo? Eu acho que fica mais parecido com o anti-spin agora do que ficava antes. Aí. Boa. Deixa eu sacar aqui. Aqui. Você bater muito na bola. Então, mas aí você pode ajustar, por exemplo, para esse tipo de bola, você pode ajustar talvez um ressalto um pouquinho maior, alguma coisa assim para ela andar um pouco mais fácil, né? Para ajustar a velocidade dela, né? Pensa que isso é um anti-spin, que você pode ajustar um pouco a velocidade. Ah, tá pesado essa bola. Agora eu tô pegando a mão. Aí. E tá pesado essa bola, hein? Quanto é que tá pegando isso? 58, tá pesado. Tá indo no limite. Aumenta um pouco o bounciness. Pouquinho, tava 43? Tá 44. Joga pra um 46, vai de pouquinho. Porque você também não quer que ela espirre, né? Ó. Perdão. Ai, desculpa. O Kenzinho e a Mani que vai gostar disso aqui. Né? Opa.
eu preciso Você tentar. entende? Se você parar para treinar um pouco e realmente parar um tempo, de repente, usando o robô, usando o espelho, pegando alguém aí para treinar um Kenzo, de repente, Sim, e vocês acertarem alguma coisa que fique mais parecido para você ficar perto da mesa e para ele um pouco mais que ele consiga. Existe a opção de fazer tudo isso com o mínimo de spin, vai dar muito mais controle. Só que aí na hora de gerar mais spin não vai ficar tão mais difícil, mas ela vai ficar bem mais lenta. Aí você tem que acertar as outras coisas. Eu tava jogando no range esses tempos, experimentando mínimo de spin, que é 70, e cara, tava dando drive de 140 de rotação, 150 igual. Só que dá mais controle, tem que abrir mais o ângulo. eu tô sem 0 spin, velho. 0 spin, vai lá. Boa. Agora dá um drive aí. Não tá muito não, né? Vai pra 20 só, pra baixo. Ah, sim. Dá pra ver depois no vídeo pra aquele mim, contador. Tá. $63 pra cima. Eita, boa. Deixa passar. Aí. Ela meio que inverte, né? Entrando assim, porque 10 pra baixo é pra cima, né? Se for ver bem, aí. Aí pra fazer esse tipo de bola, você tem que acertar o coeficiente de lançamento. Ajustar para ela de repente ficar menos, para ela sair, entendeu? Só que isso, em relação a máximo ou mínimo spin, você vai ter que ajustar tudo. Tudo vai mudar um pouquinho. Porque vai fazer uma diferença grande ali na hora. E aí você tem que escolher se você prefere máximo spin para raspar mais e de repente abrir diferente, ou se você prefere abrir passando a mão, assim a bola vai bem mais morta, sem spin vai reagir melhor. Cara, tem que experimentar, porque hoje em dia dá para fazer alguma coisa muito mais parecida. Se vai funcionar para você, eu não sei, mas que dá para fazer, dá. Não, se eu conseguir deixar baixinha, curtinha, tá ligado? Já tá bom já. Porque aí o cara entrega a bola pra mim e eu venho dando drive. Exatamente. O ruim pra mim é o cara abre no meu saque, aí eu vou pra uma troca rápida e eu não gosto de ficar trocando drive. Então eu gosto de quebrar o ritmo. Essa minha mão parada aqui, ou essa minha tipo que eu cubro a bola aqui, ela não é tão efetiva aqui. Que aí a bola vai muito devagar, vocês vêm soltando essa bola aqui, assim. Sim, mas se você tiver uma opção de quebrar o ritmo aqui, baixar ela, jogar pros cantos, fazer uma coisa meio torta, já fica mais... Porque se o cara der um drivezinho, ele vai afastar e você toma uma curta aqui, ele já não vai chegar matando. Aí você tem um bom pivô pra resolver também, se precisar. Sim. Não, e aqui, se eu não consigo... E dá pra girar e fazer. Dá. Mas, cara, você consegue sacar com efeito com a anti-spin aqui, com a outra. Você vai conseguir sacar normal de efeito, você vai ter que fazer um pouco mais de força, porque, ó, você tem spin pra cacete, entendeu? Ó, vai. Ó, 57 pra baixo, 60. Não, você vai fazer mais spin com a outra. Com a mais lenta, porque você fica mais em contato com a bola, só vai ter que fazer mais força, né? Ó. Capricha um longão desse aí, regaçando de acelerar. Ó, 70. Ó. Aí. É giro pra cacete. Ó, 72. 74. Tá vendo? Você nem precisa se dar o luxo você nem precisa se dar o trabalho de virar a raquete. Mas quando vira pra fazer um bloqueio mais rápido, alguma coisa assim pra pegar em cima, também dá. Faz um bloqueio rápido, faz seu pivô depois pra trocar o ritmo. Porque o seu jogo é baseado em variação de ritmo de jogo, né? Sim. O problema aqui é que você não consegue variar o ritmo. Não tem como. A não ser que você tenha uma ferramenta dessa que de repente dê pra... não precisa nem inverter, mas se ele quebrar o ritmo pra mim e eu tiver mais controle, tá bom, velho. Jogar dando choque block, assim, pra um lado pro outro. Eventualmente se afastar da mesa, conseguir dar um cato lá atrás e voltar pra mesa, alguma coisa assim, tudo é possível, cara, assim. Aí você só tem que realmente experimentar, dar um trabalhinho pra experimentar
eu experimentaria no robô primeiro e depois faria jogo com o pessoal, faria algum tipo de treino assim específico para ver o controle. Mas o tempo de bola para isso, o meu tempo de bola para essas coisas não é bom. Eu brinquei assim só para testar, mas o seu tempo de bola e a sua técnica para isso é muito melhor. Quer dizer, a sua adaptação vai ser muito mais rápida, né? Você já Vai ser faz mais isso, né? divertido. Então. Pensa, cara, porque de repente você tá sofrendo à toa aí. E outra, você já tem o backhand. Quando precisar, você gira, abre e vai dar certo, entendeu? Se realmente precisar. Se você vê que abrir com a vermelha tá muito lento, porque dá pra abrir também. E às vezes lento é bom, dependendo com quem você esteja jogando. Né? Uhum. Você pega um cara tipo Shlov, esses caras que passam mais bola, que é mais controle, pô, você começa a quebrar efeito, variação pra esses caras, é o fim do mundo. Eles vão começar a te dar um monte de presente. Sim. Ele precisa que você entre forte para ele fazer o jogo dele, entendeu? E você vai variando aqui lateral, passa uma bola na barriga mais morta, dá um saque diferente. Pô, fica muito mais difícil para um cara desse. Porque aí eles abrem de efeito, eu vou pegar, né? Que é a bola Exatamente. boa deles. A única dúvida seria se dá com esse setup, se dá para aguentar os caras que atacam realmente muito forte. Mas aí a gente já tá falando de meia dúzia ali do top 10. Só. Que são os mesmos caras que eu não ganho hoje, porque eu não consigo abrir antes e também não seguro a bola deles. E não consegue segurar, exatamente. Então, quer dizer, não vai, mesmo. na pior das hipóteses, não vai mudar tanto. Mas se você conseguir ter mais conforto contra a galera ali do top 10 pra baixo, que é uma coisa que é bem viável, porra, muda o jogo. Muda tudo. Não, eu preciso fazer teste na minha direita depois, mas aí vai ficar bom. Acho que Sim, mas a direita não tem muito o que inventar, né?